Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula introdutória do curso Professor Sistêmico, e hoje a gente vai falar a respeito de pertencimento, que é uma das leis que Bert Hellinger estruturou para nós e nos trouxe de uma forma muito didática sobre o que acontece quando ocorre uma exclusão. Então, quem pertence ao sistema familiar, Bárbara? Quem pertence ao sistema familiar? Então, vamos olhar aqui para os ancestrais, vamos olhar aqui para os pais, vamos olhar aqui para os filhos, né? Essa família, de repente, aqui tem 3 filhos. Vamos supor que um desses filhos seja você. Pertence, todo mundo pertence. E quando que ocorre um problema dentro dessa família? Quando que ocorre uma questão que vai interferir no bom andamento, no andamento saudável dessa família? Quando por algum motivo, seja uma morte, seja uma exclusão por julgamento, seja algo que tenha ocorrido aqui dentro desse sistema familiar e alguém não está sendo visto. Pode ter sido um ancestral, um avô, pode ter sido a mãe, pode ter sido um irmão que foi abortado, enfim. Quando ocorre esse tipo de exclusão, a família vai perceber, o sistema familiar vai perceber, a alma desse sistema familiar vai perceber, vai captar essa informação de exclusão, e quem vem depois vai emanar mensagens de que tem uma exclusão ali. Então vamos supor, o que acontece com bastante frequência dentro da constelação familiar, que a gente pode trazer aqui de uma maneira bem sucinta, bem simples e bem rápida para que você possa entender. Vamos supor que esse irmão aqui, ele não está sendo visto no sistema familiar. De repente a mãe teve ali um aborto retido, e um aborto, enfim, natural ou não, e esse irmão aqui, ele não está sendo visto. Esse filho que nasce, e esse filho que nasce aqui, esses filhos que vêm depois, eles podem estar conectados com esse irmão aqui, que não pôde ficar, que não está sendo visto no sistema. Então, ele começa a desenvolver algum tipo de sintoma. Qual o sintoma, Bárbara? Pode ser um TDA, pode ser uma doença física mesmo, no sentido de ficar doente o tempo todo, pode ser uma agressividade, pode ser vários sintomas que esse irmão aqui, então, ele traz. Exatamente para dizer, para alertar esse sistema que tem alguém aí faltando, ou melhor, ele também se vincula a ponto de dizer assim: poxa vida, se o meu irmão não pôde ficar, se o meu irmão morreu, se o meu irmão não está aqui na vida, eu não sou digno de viver, então eu vou junto. Então não é nada incomum que esse irmão aqui cresça e possa se vincular com questões radicais, com drogas e etc e tal. Por quê? Porque na verdade ele não quer, inconscientemente, tá, gente? Ele não quer viver, ele está olhando para a morte. A partir do momento que se as mães, né, olhassem com amor para isso, olhassem com amor para as constelações familiares, elas fizessem uma constelação familiar para investigar o sintoma desse filho aqui e incluir no coração dela esse filho que está faltando, essa filha que está faltando, enfim, o sistema todo ele se fortalece, o sistema todo ele começa a se equilibrar, a alma desse irmão aqui também se alivia, e então ele pode sentir a permissão de ir para a vida. E então é muito bonito a gente ver as constelações familiares atuando dentro dos alunos, por exemplo, que quando a mamãe faz essa constelação, os professores eles dizem: nossa, ele está estudando mais, ele está mais participativo, ele está mais feliz, ele está mais calmo. Então é muito bonito quando ocorre isso. Mas, Bárbara, e quando não ocorre isso, o que o professor pode fazer? O professor, vamos tirar esses ancestrais aqui, então, só para eu
pegar aqui um professor, né? Vamos supor que ali seja você. E você está verificando que você está com um aluno difícil, com um aluno que está chamando atenção, com um aluno desafiador. O que você pode fazer enquanto professor, enquanto professora, para incluir? Porque geralmente, como esse aluno ele está muitas vezes limitado e vinculado com alguma situação que pode ser aqui entre os pais, tá, gente? Aqui eu só dei um exemplo do irmão, mas pode ter sido alguma coisa aqui com os pais ou com os avós, tá? Quando esse aluno é delicado, difícil, ou que está passando ali por alguma situação, ele está vinculado, ele não está olhando para o futuro dele, ele está olhando para o passado dele, né? Mas e aí? E como professor, o que pode fazer? Pode constelar o aluno? Na realidade, o professor ele se coloca numa posição de respeito e pode dizer internamente para esse aluno: eu vejo você e eu também vejo a sua dor. Eu sinto muito, mas aqui eu sou só a professora. Eu dou um lugar para você e dou um lugar para essa dor também no meu coração. Mas aqui a gente segue na vida, segue estudando. E você percebe o que acontece aí com esse aluno. Pode ser que ele se sinta muito mais acolhido. E o que acontece também dentro da sala de aula com alunos assim? Geralmente os outros excluem ele também, não é verdade? Ah, porque é o chato, porque isso, porque aquilo. Então o professor ele pode fazer uma organização da ordem, né? De colocar na ordem. Então vamos fazer uma rodinha, vamos colocar quem que é o mais velho, quem que é o mais novo, ou vamos colocar quem chegou antes na escola, quem chegou depois. Eu acho que é bacana fazer uma rodinha de ordem de idade. E aí cada um deles, né? Vamos colocar aqui agora os alunos, né? Vamos transformar isso daqui em sala de aula. E aí cada um deles, né? Pode chegar para cada um, né? E dizer assim: eu vejo você, Paulinho. Você pertence, né? E cada um vai passando. Eu vejo você, Júlia, você pertence. Eu vejo você, Pedro, você pertence à nossa sala de aula. Então, isso vai fazendo com que todos ali se sintam incluídos dentro, pertencentes dentro desse outro sistema que é a sala de aula. A sala de aula também é um sistema. Veja, professor, você carrega todo o teu sistema familiar quando você chega na sala de aula, e também você chega estruturada com o teu sistema familiar diante de todo esse sistema familiar de cada aluno. Então cada aluno tem a sua história, cada aluno tem a sua particularidade, cada aluno tem algo aí para ser visto e ser mostrado para o professor. Essa é uma dinâmica da ordem que vocês podem fazer e do pertencimento também. Uma dinâmica muito legal que acolhe os alunos. Se você fizer, promete que me conta aqui. Mais pra frente, a gente se aprofunda nesse tema do pertencimento. Mas só lembrando, quem pertence ao sistema familiar? Avós, ancestrais, pai, mãe, irmãos, ex-parceiros e parceiras de pai e de mãe quando o vínculo foi forte, os teus ex-parceiros, né? Os teus filhos, se você tiver, e assim por diante. Então, todos que passaram na sua vida e tiveram um vínculo forte, até um vínculo difícil, esse pertence. E quando esse não está sendo visto, quando algo é excluído, o sistema vai fazer uma tentativa de equilibrar. Acontece isso dentro da sala de aula também, Bárbara? Acontece. Como que fica a sala de aula quando um aluno é retirado dessa sala de aula? Ah, Bárbara, fica mais calmo. Mas não dá aquela sensação de que tem alguma coisa esquisita, né? E aí não tem aquele aluno que vai sentar na cadeira daquele que está faltando? Não tem? Então, é o sistema ali se reorganizando para ver,
para tentar sanar essa falta desse sistema. A sistêmica, ela tem aberto os olhos dos professores para avaliar o que ocorre além daquilo que se apresenta. E eu espero do fundo do meu coração que você esteja gostando. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que a gente esclarece e pode conversar um pouquinho também. Um beijo no teu coração, no meu não, no seu, e até breve. Tchau, tchau!